Jornalistas Online está no ar. Olá, bem-vindos ao canal dos Jornalistas Online. Hoje o nosso canal recebe o jornalista Milton Blay. O Milton, além de jornalista, é também escritor, formado em Direito, com um mestrado em Economia e pós-graduação em Política Internacional. Acho que é isso, né, Milton? Não, eu tenho um mestrado em Economia e um doutorado em Política. Desde 1978, ele está radicado em Paris e, além da atuação do Milton como correspondente para diversos veículos aqui do Brasil, ele também já foi redator-chefe da Rádio France Internationale e presidente da Associação de Imprensa Latino-Americana na França. O Milton, como eu disse, é também escritor e está lançando o seu mais novo livro, O Vírus e a Farsa Populista, que é o tema dessa entrevista de hoje aqui do Jornalistas Online. Para conversar com a gente, com o Milton, nós temos aqui hoje os jornalistas Luciano Martins Costa. Bem-vindo, Luciano. O jornalista Olá. Ricardo Muti e o jornalista Ney Flávio Meirelles. Olá. Eu agradeço a todos, a você, Silvia, ao Luciano, ao Ricardo, ao Ney e toda a equipe, então, dos Jornalistas Online. Eu acho que eu sou um jornalista escritor, né? Um jornalista que também publica livros, porque os meus livros são livros jornalísticos. Eu escrevi e publiquei pela Contexto, editora Contexto, Direto de Paris, Coq-au-vin com feijoada. Ali era um pouco a minha carreira como jornalista, como correspondente internacional. Não? Então, esse foi um primeiro livro. O segundo, eu já parti para uma visão mais da extrema-direita na Europa, não? Que é algo que me preocupava muito naquele momento e que continua me preocupando extremamente. E saiu a Europa Hipnotizada, a Ascensão da Extrema-Direita, que eu tive a oportunidade, inclusive, de ter no lançamento o meu amigo Luciano, que deu uma contribuição fantástica àquele debate. Veio a pandemia e o papel desses populistas de extrema-direita, né, na condução de diversos países em plena pandemia. Então, nós tivemos reações diferentes, mas que, no fundo, se juntam ideologicamente. No Brasil, é claro, eu nem preciso falar muito, vocês têm aí uma visão mais próxima do que a minha, o que é até bom porque eu tenho um certo recuo, né? E eu posso, então, aproveitar esse recuo para comparar com outros países, com o que acontece aqui na Europa, o que aconteceu nos Estados Unidos, é claro, com Trump, né? E em outros lugares do mundo. O que nós percebemos é que, por exemplo, aqui na França, a Marine Le Pen, que pode vir a ser presidente da República, nós teremos eleições aqui no próximo mês de abril, e ela é uma fortíssima candidata. Por enquanto, nós temos 2 candidatos potenciais, são Emmanuel Macron, que busca a reeleição, e a Marine Le Pen, de extrema-direita, neofascista. Pois bem, e a Marine Le Pen, a posição dela com relação à pandemia é a seguinte: o que causou a pandemia, o que causou a epidemia na França, não? Ou na Europa? Foram as fronteiras abertas. Não? Então, nós deixamos as fronteiras abertas para que as pessoas entrassem e circulassem livremente, consequência
nós fomos pegos de calças curtas com a pandemia. Conclusão muito simples, de onde este populismo, não, desses políticos de extrema-direita, a consequência lógica é expulsarmos os estrangeiros, nos fecharmos entre nós, porque entre nós sabemos o que fazer e nós somos extremamente conscientes, obedientes, desenvolvidos, enquanto os estrangeiros estão aqui para estragar o nosso país. Essa é a visão da Marine Le Pen. A visão do Urbán, ou do chefe de Estado polonês, ou eslovaco, ou eslovênio, melhor dizendo, um pouco diferente. Nós aproveitamos a pandemia para instaurar um regime ainda mais autoritário. Então, vejam só, num determinado momento, o Orbán, primeiro-ministro da Hungria, ele ele fez com que fosse aprovado pelo parlamento, onde ele tem ampla maioria, um projeto de lei dizendo o seguinte: pode-se governar por decreto durante a pandemia e sobre o combate à pandemia. Então, o Congresso votou este estado de emergência, digamos assim, não? Como foram votados em vários outros países democráticos, inclusive, como aqui na França, na Alemanha, no Reino Unido. Bem, o que aconteceu? O Orbán, uma vez aprovada esta lei, aprovou uma outra logo em seguida, contra os homossexuais. O que é que os homossexuais têm a ver com a questão do combate à pandemia? Da luta contra a pandemia? Absolutamente nada. Nada. Ou seja, ele queria utilizar o combate à pandemia como pretexto para impor um regime ainda mais autoritário, um regime autocrático, no qual ele poderia impor a sua ideologia, e nós vemos as tentativas inúmeras, né, também no Brasil. O Brasil é um caso meio à parte, né, na medida em que há no Brasil um regime em que o principal líder, entre aspas, é um genocida, né, e que, além de ser genocida, plagiando um pouco a Folha de São Paulo, ele é pouco inteligente. A maneira assertiva como você aborda essa questão da pandemia e, por trás dela, um contexto histórico, um contexto político, um contexto econômico que explicam uma certa imobilidade da sociedade, principalmente no Ocidente, de combater com efetividade a doença, a crise sanitária. E você se refere a um fenômeno que você chama de internacional da ignorância. Você poderia passar um pincel, assim, dizer exatamente o que é a internacional da ignorância para além do negacionismo? Você pode ir além do negacionismo. A internacional da ignorância é a internacional da fake news, é a internacional das afirmações as mais estapafúrdias possíveis, é a internacional das pessoas que não têm as menores condições mínimas, né, de governar um país, e nem sequer, eu já não falo nem sequer em governar um país, Luciano, eu falo em pensar um país, né? Em pensar a história, em pensar uma sociedade. São pessoas que conclamam a ignorância. Nós temos um movimento que engloba vários países do mundo, né? E que as pessoas se sentem, digamos, orgulhosas de serem ignorantes. Quer dizer, é exatamente o contrário daquilo que aconteceu
durante décadas e décadas, né, em que se falou em combater a ignorância. Outro dia, aqui na França, nós tivemos 114 mil pessoas nas ruas para protestar contra a vacina. 114 mil pessoas. Quer dizer, onde chegamos em termos da ignorância? Onde chegamos em termos de não querer ver o óbvio, que a Terra não é plana. Outro dia, um amigo meu dizia que encontrou uma pessoa num parquinho infantil, né? E essa pessoa, de repente, dizia, um pai de família dizia para ele, não, a vacina é perigosíssima, porque estão inoculando na vacina eu não sei se uma molécula, né, que vai matar as pessoas, porque o objetivo é controlar o índice de natalidade. Bom, tá. Então, os grandes laboratórios internacionais estão fazendo isso. E tem mais. O que eles estão fazendo é também, além de matar, não, milhares e milhares de pessoas, eles estão colocando ali dentro um chip para vigiar as pessoas. Vigiar as pessoas e, ao mesmo tempo, matar as pessoas. É de uma incoerência. Né? Se você mata, você não precisa vigiar. Se você vigia e controla, você não precisa matar. Então, olha, é a internacional da ignorância, Luciano. Quer dizer, é o que nós estamos vivendo, é algo espantoso no mundo do século XXI. Você, como economista, se refere a um fundo, digamos, um contexto histórico em que o neoliberalismo explicaria o despreparo global do enfrentamento da pandemia. Seria, assim, uma conexão entre o neoliberalismo, que não é propriamente uma teoria econômica, uma experimentação social, é uma associação do neoliberalismo com o advento desse populismo autoritário que você se refere, né? Aqui em Paris, Paris, cidade mais rica do capital do quinto país mais rico do mundo. Então, nós estamos falando de uma região extremamente rica. Não estamos falando de um país pobre. Pois bem, aqui, quando a pandemia começou, nos hospitais de Paris, do centro de Paris, nós víamos os enfermeiros, as enfermeiras, usando sacos de lixo, vestindo sacos de lixo para se proteger, porque não tinham blusas, né, adequadas para se proteger do coronavírus. Os médicos tinham uma máscara descartável, que a gente chama de máscara cirúrgica, não? Para trabalhar durante 14 horas seguidas. Ora, o tempo de proteção de uma máscara dessa é de 4 horas. Depois de 4 horas, ele trabalhava sem nenhuma proteção. É uma coisa de louco. E por que isso? Por que nós não tínhamos luvas? Os médicos não tinham luvas. Por que a população não podia ter máscaras para sair de casa? Por que não tinha leitos de UTI suficientes? A coisa se explica. Não? É que durante algum tempo, não? Coisa de 20 anos, mais ou menos, mas isso já vem de antes, o capitalismo fazia com que as pessoas buscassem redução dos custos para ter mais lucro. É a regra básica do capitalismo, da acumulação de capital, etc. Pois bem, quando nós tivemos grandes empresas europeias, por exemplo, que olharam
para a Ásia, para o Oriente, e viram que ali era possível produzir, fabricar a preços muitíssimo mais baixos, não? Reduzidíssimos. Os custos podiam baixar uma barbaridade. Então, essas empresas começaram a se instalar na China, na Tailândia, no Vietnã, na Coreia do Sul, em Singapura, países que tiveram um avanço extraordinário, inclusive. Não? Só que o resto do mundo ficou nas mãos desses países. Então, nós sempre dissemos, não queremos formar monopólios no mundo ocidental. Só que nós acabamos contribuindo para que houvessem monopólios mundiais, e não apenas locais, mundiais, e que ficavam geograficamente no Oriente, na Ásia. Então, foi a tal da globalização, e a chamada globalização feliz, porque nós achamos que, de repente, o homem tinha mudado. Não? O homem mudou porque agora nós temos um mundo solidário, nós temos um mundo em que não vai mais haver guerras, porque nós dependemos uns dos outros. Não? Então, é um mundo admirável. Só que veio a pandemia e nós percebemos que não era nada disso. Absolutamente nada disso. Não? Porque nós precisamos de moléculas que eram utilizadas nas unidades de terapia intensiva para salvar vidas que estavam ali fortemente ameaçadas pelo coronavírus, pela Covid-19, e o único país que tinha essas moléculas era a China. E a China tinha que fabricar e exportar para o resto do mundo. Não havia suficiente. Então, nós tivemos que, de duas uma, ou tentar salvar as vidas sem as moléculas, ou então deixar essas pessoas morrerem. E foi o que aconteceu. Milhares de pessoas morreram por causa dessa globalização. E hoje nós percebemos, desculpe, Silvia, já paro, nós percebemos que essa globalização, que hoje pode ser chamada de globalização infeliz, desmoronou. E essa globalização é fruto do quê? Do neoliberalismo. O Jornalistas Online de hoje está entrevistando o jornalista e escritor Milton Bly, que está lançando o seu terceiro livro. Vamos mostrar a capa do livro, O Vírus e a Farsa Populista. Milton, antes de passar a palavra para os meus colegas, eu gostaria de te perguntar se, no seu entendimento, a situação da pandemia, do vírus, ela revelou novos líderes populistas ou esses populistas já estavam no seu radar? Ou apareceram novos atores nessa cena? As duas coisas, Silvia. Muitos deles já estavam na cena política mundial, né? Outros acabaram surgindo, outros acabaram, inclusive, mostrando uma outra face. Por exemplo, dentre esses que se mostraram populistas e beirando a extrema-direita, nós temos o Boris Johnson. Né? O Boris Johnson, que fez um trabalho extraordinário com relação à vacinação dos ingleses, né? Mas isso foi de pouco tempo para cá. E antes disso, ele tomou uma atitude negacionista, próxima, às vezes, até do presidente brasileiro, né? Dizendo que, minimizando o vírus, achando que o vírus não era tão perigoso assim e que as pessoas poderiam viver livremente, da mesma maneira como sempre viveram, o que viveram nos últimos 100 anos ou 50 anos, enfim. Ele demorou muito para perceber que a população estava ficando realmente preocupada e que o número de mortos
aumentava muito no Reino Unido. Não? Então, ele foi um dos que se revelou ainda mais nesta fase de pandemia. O Bibi Netanyahu, em Israel, que já andava flertando com a extrema-direita, ele, inclusive, foi à posse do Bolsonaro, etc., um dos 2 únicos chefes de Estado estrangeiros, o outro foi o Orbán, também populista de extrema-direita, mas o Bibi Netanyahu, ele flertava com o extremismo com relação, sobretudo, aos palestinos. Não? As colônias palestinas, as colônias israelenses em território palestino. O Bibi Netanyahu aproveitou a pandemia para fazer o quê? De um lado, ele mostrou que Israel é um país progressista e extremamente aberto e um país de ponta do ponto de vista tecnológico. Então, a vacinação em Israel foi um exemplo para o resto do mundo. Do outro lado, ele mostrou quem ele era. Então, houve uma eleição, a penúltima eleição, no qual ele perdeu, e ele elaborou uma manobra política para permanecer no poder, ou seja, ele deu um golpe. Né? Então, o Bibi Netanyahu, em Israel, do qual fala-se como o único país democrático do Oriente Médio, pois bem, o primeiro-ministro israelense deu um golpe para continuar no poder. Então, você vê que teve de tudo nessa pandemia, muitos deles se revelaram, outros mostraram que o horror não tinha limite. Milton, é o seguinte, nós estamos vivendo, parafraseando um pouco o livro do John Kenneth Galbraith, uma era das incertezas, né, das grandes incertezas. E esse vírus proporcionou isso num nível macro. Eu queria saber o seguinte, você citou o caso do nosso presidente Bolsonaro, o presidente do Brasil, nosso não, mas o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, como um desses líderes que aproveitou essa questão da pandemia para expandir essa ideia autoritária e etc. Né? Inclusive com o genocídio dos índios, né? A questão da perseguição aos LGBTQIA+, e também o tratamento com descaso da própria pandemia que causou mais de 500 mil mortos, mais de 500 mil de mortos. Eu queria saber o seguinte, aí na Europa, qual é o sentimento em relação a esse processo que tanto se fala aqui no Brasil, do Tribunal Internacional de Haia? Existe realmente condições para que ele seja processado e condenado? Muito difícil, Ney. Essa é uma questão delicada. Já houve alguns casos em que, porque o Tribunal Penal Internacional age, sobretudo, em casos de genocídio. O genocídio na ex-Iugoslávia, genocídio em Ruanda, e uma das denúncias feitas ao TPI, ao Tribunal Penal Internacional de Haia, diz respeito exatamente aos índios. Não? Foi, inclusive, uma denúncia feita por um grupo, sobretudo de advogados, não? Ligados à Comissão Ames, e esse grupo de advogados entrou, então, com a denúncia pelo lado do genocídio indígena. Existem alguns dados que colaboram, então, essa tese. Por exemplo, não é necessário que tenha havido genocídio, mas que se tenha programado, planejado ou pensado um genocídio. O Bolsonaro vetou uma lei que estabelecia que, durante a pandemia, os índios teriam direito a hospital, caso estivessem contaminados,
teriam direito a comida e água. Não? E ele vetou esta lei. Quer dizer, quem veta uma lei desse tipo é porque quer que a pessoa morra. Não? Então, quer que a comunidade indígena morra, desapareça. Não? Ele tem um profundo desprezo, é claro, pelos índios e que, além disso, não obedece à Constituição no que diz respeito à demarcação das terras indígenas. O TPI aceitou, em princípio, analisar a denúncia, esta denúncia do grupo de advogados da Comissão Artes. Esse é o primeiro passo. Os processos no TPI são extremamente longos e o primeiro passo foi dado. Agora, então, o Tribunal Penal Internacional está verificando a denúncia, investigando a denúncia, e ele ou acata a denúncia ou ele arquiva. Milton, mas premeditadamente um governante deixar de comprar vacinas para a sua população também não pode ser considerado um ato genocida? Olha, com relação ao TPI, talvez sim. Não? Provavelmente sim. Agora, é preciso que um processo, uma denúncia nesse sentido, seja feita ao Tribunal Penal Internacional. Não foi o caso até agora. Não houve uma denúncia nesse sentido com esse argumento. Ô, Milton, você falou aí, eu queria voltar àquele tema que você levantou com aquele conceito da internacional da ignorância. Né? O meu conceito aqui no Brasil é que a gente produziu um segmento da população que eu chamo do culto burro, que é o sujeito que estudou, mas não aprendeu, né? O que realmente importa para o país. Agora, o que aconteceu durante a pandemia, quer dizer, veio num processo muito grande, é essa coisa da entrada do mundo digital na vida das pessoas de uma maneira assim muito ostensiva, né? Meio sem pedir licença. Você ficou, eu costumo dizer, refém da tecnologia para poder trabalhar, circular, viver, comprar, etc, etc. E desde aquele episódio da Cambridge Analytica, que você deve lembrar, ficou claro que a tecnologia, né, ela serve para o bem e para o mal, né? E nas redes sociais, nesse mundo digital, ela tem se mostrado extremamente eficiente, né, para dar sustentação a esses governos. Aqui no Brasil temos esse exemplo, tivemos o exemplo do Trump, tivemos aquele exemplo na Brexit também, que tinha o envolvimento da Cambridge. Então, minha pergunta para você é assim: o quanto a tecnologia hoje, leia-se redes sociais, as tecnologias embarcadas nas redes sociais, elas contribuem para sustentar esse pensamento totalitário que, aparentemente, sabe usar as tecnologias melhor do que a esquerda, por exemplo. Aqui no Brasil ficou claro isso. Esse negócio que se chama, né, Milton, de escravidão 5G, é isso que o Ricardo está se referindo? Ricardo, há um autor extremamente interessante, Giuseppe da Empoli, que escreveu um livro sobre os engenheiros, eu não me lembro exatamente o nome do livro, os engenheiros, alguma coisa, e ele mostra exatamente isso, como as redes sociais contribuem para que inclusive as fake news sejam amplamente divulgadas, porque o objetivo, então, desses engenheiros é fazer o seguinte, é fazer com que nós fiquemos o maior tempo possível na rede social. Não? E ao ficar o maior tempo possível na rede social, os engenheiros conseguem, então, elaborar segmentos, sabendo exatamente para quem mandar o tal ou tal informação, ou tal fake, em quando mandar,
e para quem, como fazer para que a divulgação seja mais ampla possível. E quanto mais tempo a gente fica ligado na rede social, mais nós facilitamos esse trabalho. E o da Empoli diz o seguinte, que o objetivo, não, é fazer com que fiquem o mais tempo possível e que possam, nesse tempo hábil, dizer, são as palavras dele, dizer merda. Não? Quer dizer, tudo que for merda pode ser dito. Não? E o Trump agiu de forma exemplar nesse sentido. Não? Nós vimos, então, todo o pessoal que trabalhava com Trump trabalhando nesta direção, exatamente. Nós vimos que o pessoal do Trump participou, inclusive, da campanha eleitoral de 2018 no Brasil, não? Em que o objetivo era, olha, podem descarregar tudo que passa pela cabeça de vocês. Por isso é que nós temos, inclusive, uma montanha escatológica, não? Na palavra de vários líderes, não? Sobretudo aí no Brasil, não? Em que nós temos desde o guru da Virgínia até o presidente da República, passando pelos filhos, passando pelos congressistas, enfim, é um amontoado, não? De escatologia que é jogada, não? Para a população. As redes sociais têm um papel imenso nesse sentido e as novas tecnologias, ainda mais porque elas difundem isso com uma velocidade, uma qualidade de recepção extraordinária. Não? Então, não há a menor dúvida de que as redes sociais, ou melhor, a manipulação das redes sociais, tem um papel importantíssimo na fabricação desses líderes de extrema-direita, na discriminação, no autoritarismo, no ódio, que circula livremente nessas redes. E por falar em redes sociais, mas procurando sempre, Milton, fazer um trabalho de esclarecimento, né? Já que nós temos que usar essas ferramentas hoje, a gente está procurando aqui no Jornalistas Online, esse é o nosso propósito, fazer um debate que constrói, falar de esclarecimento, combater fake news, conversar com pessoas que realmente têm credibilidade para falar dos fatos que estão acontecendo aqui no Brasil e também no mundo, e eles são muitos. Para você que é novo aqui no nosso canal, o canal Jornalistas Online tem um conteúdo diário nas redes sociais, nós estamos no YouTube, fazemos nossas transmissões também pelo Facebook e complementamos os nossos conteúdos através dos textos e reflexões, análises dos nossos colunistas no nosso site jornalistasonline.com.br. Queria passar mais uma vez a palavra para o Luciano. Milton, eu estive há uns anos na sede da AMIA em Buenos Aires para fazer umas conferências a respeito da responsabilidade social. Eu tive a oportunidade de conversar com um dos investigadores do atentado que foi feito lá em Buenos Aires e que matou 80 pessoas, teve 300 pessoas feridas e tal. E uma coisa que ele comentou comigo, que eu fiquei muito impressionado, é que existe um substrato de antissemitismo em todos os ambientes de extrema-direita, em todos os ambientes autoritários, e que na Argentina, os militares argentinos têm um perfil antissemita, assim como os militares no Brasil, durante a ditadura, e também no Chile. Eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa sobre a questão do Chile, escrevi um romance sobre isso, em que parece claramente que alguns dos torturados, dos mortos no Chile, foram barbaramente torturados por serem judeus. Há diferenças de tratamento claríssimas. No caso do Brasil,
houve muitos presos em 1975, em outubro de 75, e quem morreu foi Vladimir Herzog. E você fala sobre o antissemitismo no seu livro de uma maneira bastante assertiva e de um jeito que coloca em situação de desconforto os grupos judeus que apoiam esse tipo de política, o populismo autoritário. E você sempre foi esse jornalista, inclusive eu estive no debate do seu livro anterior, como você citou, eu lembro que você não alivia, né? E neste livro também, você não alivia essa questão, você sempre lembra que é uma questão de você respeitar o processo civilizatório e os princípios humanitários. Eu gostaria que você comentasse um pouco esse capítulo, porque esse capítulo nos leva a um cerne da questão, que é a completude dos preconceitos que surgem quando você abdica da inteligência, como quando você mergulha naquilo que o Ricardo falou, que é até mesmo pessoas cultas que são ignorantes. Começaria, então, citando o Bernard-Henri Lévy, que é um filósofo judeu francês, um universalista, pacifista, que esteve, inclusive, no Brasil e escreveu muito sobre a questão do Bolsonaro no governo brasileiro. E ele dizia o seguinte: quando se abdica da inteligência, né, quando se dá espaço para a extrema-direita, não adianta vir com essa história de que tem setores da extrema-direita que são favoráveis a Israel. Né? Isso é uma falácia. Né? O Bolsonaro era favorável ao Bibi Netanyahu, não a Israel. Não? E o Bernard-Henri Lévy dizia o seguinte: a cada vez que se abre mão dos direitos humanos, não? Em favor da discriminação, do autoritarismo, se cai obrigatoriamente no antissemitismo. Se cai no antissemitismo, como se cai também na islamofobia, como se cai na discriminação dos homossexuais, das mulheres, etc. Quer dizer, todo tipo de discriminação. Não? As pessoas que são minorias, e não apenas as minorias, mas aquelas que são tratadas como minorias, como as mulheres. As mulheres são maioria, né? E, no entanto, são tratadas como minoria. E é de um absurdo, é fascista, é um populismo fascista. Né? E o antissemitismo é uma das consequências, então, desse fascismo obrigatório, desta ignorância, desse retrocesso. Não? Então, a gente acaba caindo nisso. O melhor exemplo é um tal de Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, ele vomita antissemitismo num livro em que um livro de polêmica, em que ele dialoga com um pseudo-filósofo húngaro, né? E que ele chega à conclusão seguinte: se eu não fosse quem sou, eu teria tudo para ser um antissemita. Só que ele é um antissemita. Ele pega tudo aquilo que se construiu em torno do mito do judeu, não? Que controla a mídia, o judeu que controla as finanças internacionais, o judeu que controla o mundo, que é um perigo para o mundo. Não? Pois bem, ele diz, então, que, no fundo, olha, tem razão de ser. Não? Esse é o Olavo de Carvalho, o guru do bolsonarismo. Milton, você entrevistou recentemente o Edgar Morin.
que diz que nós temos de aprender a conviver. De novo, eu quero voltar nessa questão da incerteza, que temos que aprender a viver na incerteza, né? E aí eu queria saber o seguinte: apesar de todo essa confusão, esse momento que nós estamos vivendo, dessas vozes autoritárias gritando em vários países do mundo, aí mesmo na França, existem algumas razões para a gente ser otimista apesar de tudo isso? Olha, o objetivo do livro, né, é refletir exatamente sobre a saída da pandemia e dar algumas pistas daquilo que está sendo debatido, né? Apontar alguns caminhos e mostrar que talvez, vários talvez, não seja impossível que a gente se torne agentes do nosso futuro, né? Então, a pergunta que todos fazem hoje é quando a gente vai voltar ao normal, à normalidade, não? A resposta dos cientistas e a resposta dos filósofos, como Morin, é de que de dar frio na barriga, né? De duas uma, nós vivemos uma era de incertezas, inclusive da incerteza científica, não? A incerteza científica nos levou a algo extraordinário. Em um ano, nós tivemos várias vacinas. Um ano. Não? Quem poderia imaginar que um ano depois do início da pandemia nós teríamos vacina? Não? Esse seria chamado de louco. Mas nós temos. É uma parte da incerteza, incerteza positiva, tem incerteza negativa também. Agora, quando é que nós vamos voltar ao normal? Olha, o que se diz hoje é que nós vamos voltar ao normal quando houver a imunidade, não a imunidade de rebanho, à la Bolsonaro, não? Mas a imunidade de grupo, ou seja, de pessoas vacinadas, não? Hoje se tem a certeza de que com 80% de pessoas vacinadas no mundo, e aí são 80% de todas as idades, hein? Quer dizer, a partir do momento em que nós podemos considerar como uma pessoa vacinável, não sei se são 10 anos de idade, 12 anos de idade, enfim, 80% das pessoas vacinadas no mundo. Daí nós chegaremos, então, a uma imunidade de grupo. Agora, nós podemos ser positivos, nós podemos ser otimistas. Olha, eu acho que sim e não. Não? Desculpe a resposta salomônica, né? Por que sim e não? Porque, por um lado, nós temos a nossa propensão é voltar ao normal o mais rapidamente possível. E o normal é o normal de antes. E nós vimos com a globalização, nós vimos com o neoliberalismo, pelo amor de Deus, não vamos voltar ao normal. Não podemos voltar ao normal, aquele normal de antes, porque senão nós vamos cair no mesmo erro. E olha, não é a pandemia ou outra pandemia que vai bater às nossas portas, embora outras pandemias virão. Isso é certeza científica. Não? Outras pandemias virão. Mas nós temos a crise climática. A crise climática, olhem para a Alemanha. A Alemanha é o país mais rico da Europa, primeiro exportador mundial. Não? E a gente vê que uma inundação causa prejuízos terríveis e causa mortes a centenas. Não? Poderia ser ainda pior. Onde? Na Alemanha, no Luxemburgo, na Bélgica. Não? Nestes países ricos, onde não se espera o que acontece com muita frequência nas comunidades do Rio de Janeiro. Não? E que também não tem por que acontecer, porque o Brasil é um país rico. Não?
É um país que tem meios, né? E que ter meios e aplicá-los corretamente, isso são outros 500. Mas, Milton, deixa só eu... um minutinho. Com relação a... Eu acho que, e esse é o objetivo do livro também, é da gente pensar num futuro que não seja um futuro imediato, que não seja a volta à normalidade. A gente tem que começar a refletir sobre o que virá depois e tentar pressionar da melhor maneira que a gente possa para que o mundo venha a ser melhor. Olha, eu, pelo meu lado, eu cito 3 coisas, por exemplo. A renda básica universal. A renda básica universal é fundamental para que o mundo viva melhor amanhã. O ecossocialismo, que é juntar o socialismo à ecologia, né? Dentro de um socialismo democrático, né? Então, nós temos aí alguns caminhos, né, que estão sendo traçados no mundo, né, que nos fazem acreditar de que possa haver, no futuro, razão para o otimismo. Ô Milton, nós entrevistamos, há um tempo atrás, o professor Renato Giannini Ribeiro, que hoje é o presidente da SBPC. E ele fechou a fala dele com uma coisa também que remete um pouco, ou conecta um pouco com o que você falou. Ele fala numa utopia viável. Quer dizer, na verdade, eu entendo que as pessoas, vamos dizer assim, mais lúcidas, elas gostariam de ser otimistas, mas é difícil. A tua posição deixa clara isso, é o sim e não. Fala assim, bom, tem um discurso midiático, vamos dizer assim, que a sociedade vai sair melhor disso, o novo normal vai ser melhor disso, mas a gente que pode dizer assim, somos macacos velhos e já assistimos outros momentos da história onde a gente imaginava um desfecho e acabou dando outro, que vai ser difícil o mundo, né, voltar a ser melhor depois dessa experiência, principalmente porque o que você aponta no livro, quer dizer, existe, enquanto o capital, né, for hegemônico, né, enquanto esses líderes populistas estiverem à frente das nações, né, vai ficar difícil mudar o modelo, né? Você pode eventualmente superar a questão da vacinação, as pessoas terem, vamos dizer assim, a sua saúde protegida, mas não quer dizer que a vida delas vai ser melhor, porque como foi apontado aqui, né, o governo Bolsonaro, por exemplo, ele se mostrou extremamente sectário com vários segmentos, e em especial as pessoas mais carentes, que são as pessoas que mais precisam do governo. Então, eu não sei exatamente como é isso na Europa, mas a gente sabe que uma coisa é o que a mídia vende, né? E a outra coisa é o que é a realidade, o que é a periferia de Paris, o que é a periferia das grandes cidades, a porta dos fundos dos Estados Unidos, a gente fica sabendo pouco, a não ser quando matam um negro, né? E aí cria-se uma convulsão nacional. Mas aí eu queria te fazer uma pergunta. Você, de tudo que você está observando, você tem esse privilégio de ver tudo de fora, você consegue ver uma saída para essa crise, ou para esse domínio, para esse controle que esses populistas estão exercendo em vários países? Você vê que há uma saída para isso? Olha, eu tenho um grande amigo que diz, Ricardo, le pire n'est jamais sûr. Ou seja, o pior não é necessariamente uma verdade, não é necessário. Não? Eu acho que tem alguns sinais que começam a surgir. O primeiro ensinamento dessa pandemia, do ponto de vista econômico, nós falamos da globalização, falamos do neoliberalismo, é que a desigualdade mata. Não? Os ricos, etc. A Madonna, inclusive, não sei se vocês se lembram, fez um clipe em que ela está na banheira dizendo estamos todos no mesmo barco. Não? É mentira.
né? O barco dela é feito de torneiras de ouro. O meu confinamento, né? O meu barco, ele foi em Paris, numa casa com um pequeno jardim, etc., extremamente confortável, e o feirante que vinha trazer frutas, legumes, etc., em casa. Não? Então, de uma forma muito fácil, muito tranquila. Não? Outros apinharam-se em apartamentos minúsculos, outros ainda num cômodo de terra batida, telhado de zinco, 6, 7, 8 pessoas em comunidades sem água nem esgoto. Não? É de se espantar como ainda existem comunidades ou lugares sem água nem esgoto. Mas o mínimo de uma humanidade que se quer civilizada não é uma realidade. Pois bem, vários economistas estão se inclinando sobre essa questão da desigualdade e, por exemplo, tem um francês, que é o Piketty, que diz que esta virada de fim de pandemia ela vai ser mais social, ela vai ser necessariamente em prol da diminuição das desigualdades. Ela vai nessa direção. E ele, inclusive, propõe que se faça um pequeno imposto sobre a fortuna dos 1% mais ricos. Pequeno, não? Um pequeno imposto sobre a fortuna dos 1% mais ricos, ao longo de 10 anos, não? Pode vir a resolver a questão da fome no mundo. Não? Hoje nós temos 1 bilhão de pessoas passando fome. Não? Eu não sei o que é isso. Eu nunca passei 2 dias com fome na minha vida. Não? E tem 1 bilhão de pessoas que passam fome. Pois bem, então o Piketty acha que essa fiscalidade justa ela está na pauta. Tanto assim que o G20, o grupo dos 20 países mais ricos, aprovou um imposto de 15% sobre as grandes multinacionais. Multinacionais que se instalavam, então, em paraísos fiscais e não pagavam 1 centavo de impostos, de taxas. Não? Pois bem, vão começar a pagar. 15% é pouco, é muito pouco, mas é o início. Do ponto de vista político, será que a gente tem alguma razão para ser otimista neste momento? Temos sim. Não sei o que vai acontecer em Israel, mas uma coalizão de partidos da extrema-direita e extrema-esquerda, incluindo partido muçulmano. Imaginem vocês, um país, um partido árabe muçulmano faz parte do governo israelense. Pois bem, essa coligação tirou o Bibi Netanyahu do poder. Uma outra coligação está sendo formada, constituída na Hungria, a Hungria de Viktor Orbán, outro ditador de extrema-direita. E esta coligação conseguiu, no ano passado, eleger o prefeito de Budapeste. Não é o presidente da República, não é o primeiro-ministro, mas é o prefeito de Budapeste, o prefeito da principal cidade húngara. No ano que vem nós teremos eleições para a liderança do Estado, para a chefia do Estado, e as pesquisas mostram meio a meio. Meio a meio, nós estávamos, há meses atrás, com Orbán reeleito com 80% dos votos. Hoje não. Há tempos atrás, ninguém era capaz. O
o Trump teve uma votação extraordinária, 4 milhões de votos a mais do que na eleição dele. Mas, no entanto, ele perdeu a eleição. Perdeu. Limpamente perdeu a eleição. Não? Milton. E nós temos, só um segundo, e nós temos o Bolsonaro, que está aí ameaçado. Ele não está numa situação tranquila, não. Então, algumas coisas estão acontecendo. Milton, eu queria observar que o Vírus e a Farsa Populista, publicado pela editora Contexto, é um livro muito interessante, claramente orientado pelo processo, o método de Morin, ou seja, orientado pela teoria da complexidade. Então, a gente lê o livro e você vai oferecendo referências alternativas. É como se você estivesse numa sala com várias janelas abertas para os vários lados que essa questão pode nos conduzir. É um livro que deve ser lido dentro de uma biblioteca, ou então cercado para você citar, procurar as referências que você coloca, né? E apesar de o retrato ser um retrato terrível que você pinta das circunstâncias que estamos vivendo, você termina de uma maneira bastante otimista. Me faz lembrar um livro daquele do Rabino Henri Sobel, O Judaísmo é Otimismo, né? É muito interessante que você encerra com uma metáfora que eu gostaria que você explicasse para a gente, que é assim: a nossa saída qual é? Você diz, os direitos humanos, nossa bússola. O que você quer dizer exatamente com isso, como uma forma de deixar uma mensagem menos pessimista? Olha, é exatamente isso, é deixar uma mensagem de que os direitos humanos deveriam nos orientar. Nós, durante muito tempo, privilegiamos o capital, privilegiamos, não colocamos o homem no seu devido lugar, ou seja, no centro das nossas preocupações. O centro das nossas preocupações era outro. Não? E, de repente, nós percebemos, com essa pandemia, que o lugar central tem que ser o do homem. Porque muito se falava, Luciano, por exemplo, do Estado Providência. Não? Um Estado que dá as melhores condições possíveis de vida aos seus cidadãos. Era uma falácia. Não? No Estado Providência, que é teoricamente muito bonito, nós temos uma realidade que é muito diferente. Não? Os hospitais franceses, que estão entre os melhores do mundo, esses hospitais franceses, pura e simplesmente, foram sucateados. Não? Muito aqui na França se questionou sobre o déficit da Previdência Social. Ora, e Previdência Social, saúde pública, etc., tem que dar superávit? Que dê déficit. Tem que dar déficit mesmo. Você tem que ter uma contabilidade equilibrada do Estado, do orçamento do Estado, para permitir, então, que haja déficit do essencial, para que não falte para o essencial, para que não falte para a educação, que não falte para a saúde, que não falte para moradia, para coisas que fazem o dia a dia das pessoas. O nosso objetivo tem que ser, obrigatoriamente, a qualidade de vida. Então, eu tento ver no que está acontecendo hoje, se não algo de positivo, pelo menos uma tentativa de se começar a pensar e a mudar as coisas. Eu acho que isso vai demorar muito tempo, Luciano.
nós não vamos passar para dos mecanismos de mercado para um socialismo democrático, não. Mas acho que nós temos que ir na boa direção. Nós temos que refletir sobre a boa direção, refletir sobre os direitos do homem, os direitos e os deveres do ser humano. Se nós conseguíssemos isso, já seria extraordinário. Pensar e agir para que as coisas mudem no médio e no longo prazo. Ok. Bom, eu fiquei aqui agora com o papel de encerrar a nossa entrevista com o Milton Bly, porque a Silvia, que é a nossa apresentadora, ela está com obras dos apartamentos vizinhos, então iria atrapalhar, colocar um ruído numa conversa extremamente interessante com o Milton. Eu agradeço o Milton, a disponibilidade dele, está lá no interior da França, mas foi lá no coworking para bater esse papo conosco, agradeço muito. E só para dizer também o seguinte, O Vírus e a Farsa Populista, que é o livro dele, lançado pela Contexto, já deve estar nas livrarias, é isso, Milton? Está nas livrarias e está à venda, então, também online. Online, né? E bom demais. E na própria editora Contexto. Maravilha. Então é isso aí. Se vocês quiserem pegar essa conversa, o extrato dela, e dar uma expandida, como falou o Luciano, na teoria da complexidade, são várias janelas abertas, certamente o livro vai ser muito mais estimulante, né? O Milton juntou aí, pelo que ele contou para a gente antes do início da nossa entrevista, ele ficou 1 ano juntando informações, conversando com pessoas para tentar traduzir para todos nós um pouco do que é essa relação entre o vírus e a farsa populista. Ou seja, a gente tem uma pandemia política, se pode dizer assim, em curso no mundo, e nós precisamos tratar dela e cuidar dela também. Bom, agradeço mais uma vez o Milton, agradeço ao Ney Meireles, ao Luciano, a minha querida parceira e companheira Silvia Jardim, que foi obrigada a se calar no encerramento, então sobrou para mim para fazer o happy end da nossa entrevista com o Milton Bly. Então é isso aí, pessoal. Nós somos os Jornalistas Online, um coletivo de profissionais experientes que trabalharam nos principais veículos de comunicação do Brasil, alguns no exterior também. Estamos aí nas redes sociais, no YouTube, no nosso canal jornalistasonline.com/YouTube/jornalistasonline. Estamos no nosso site, jornalistasonline.com.br, nas redes sociais, transmitimos pelo Facebook. Enfim, o que nós queremos é fazer isso aqui, é trazer gente que tem informação, que tem conhecimento, que está estudando o que está acontecendo com o mundo, para compartilhar com vocês uma outra visão, alguma coisa nova, que pode colocar uma luz sobre a realidade brasileira e internacional, como nós tivemos a oportunidade de fazer hoje com o Milton Bly. Então, agradeço a atenção de vocês e até o nosso próximo encontro no nosso canal do YouTube. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Tchau.